Oi, galera do nono ano, oitava série. Hoje estou aqui para iniciar a aula 3 de português para vocês. Eu estou colocando aqui a capa, né, para poder embelezar a nossa aula e também porque é a capa do livro novo que a gente está trabalhando esse ano. E também coloquei a capa do livro velho, porque nem todos têm o livro novo. Tem uns alunos que estão trabalhando com o velho. Então, eu trouxe aqui, né, a capa do livro novo, para aqueles que têm um livro novo, e a capa do livro velho, para aqueles que têm a capa do livro velho, né? Que tem um livro velho aí, tá trabalhando, eu trouxe essas duas capas aí, para poder vocês sentirem, né, na nossa aula. Vocês podem pegar, né, o livro e acompanhar os assuntos, né? Então, hoje nós vamos ver, né, os assuntos, é mais assim uma revisão de todos os assuntos da primeira unidade, porque nós já trabalhamos os assuntos da primeira unidade e eu já estou trabalhando com vocês o do assunto que seria para a prova. Então, hoje eu vou estar dando revisão desses assuntos. Na aula passada, nós ficamos sobre figuras de linguagem, né? Que foi uma revisão também daquilo que vocês já tinham visto sobre figuras de linguagem. Hoje nós vamos trabalhar, né? Vamos revisar o assunto sinônimos, antônimos, parônimos, homônimos, palavras polissêmicas. Hoje vamos trabalhar esses assuntos aí. Sinônimos. O que é um sinônimo? Sinônimo é um adjetivo masculino que classifica uma palavra que, apesar de ser diferente, tem o mesmo significado ou muito parecido de outra. Esta palavra tem origem no grego, sinônimos, e segundo a etimologia, indica algo que tem o mesmo nome. A qualidade de um sinônimo ou a utilização de sinônimos é conhecida como sinonimia. A sinonímica é a ciência ou arte que estuda e faz a distinção dos sinônimos. É importante referir que muitas vezes sinônimos, ou seja, com significado equivalente, têm conotações diferentes dependendo do contexto. Em um texto, a utilização de sinônimos de uma palavra é importante para evitar repetições. Assim, um sinônimo é uma palavra, apesar de ser diferente, tem o mesmo significado ou semelhante, e por isso a sua inclusão não altera o sentido do texto em questão. O domínio da língua portuguesa passa pelo conhecimento de sinônimos das palavras, evitando repetir as mesmas palavras durante o discurso. Sinônimo e antônimo. Enquanto os sinônimos são palavras com o mesmo sentido, ou pelo menos muito parecidos, um antônimo é uma palavra que tem o sentido contrário de uma palavra. Por exemplo, bonito e feio, perto e longe, permitindo e proibido, velho e novo, fiel e infeliz, paciente e impaciente, etc. Exemplos de sinônimos: pedra e rocha, carro e automóvel, bonito e belo, alegria e júbilo, diferente e distinto, inteiro e completo, fácil e simples, comprido e longo, distante e longínquo, semelhante e parecido, misterioso e enigmático. Significado de antônimo. O que é um antônimo? Antônimo é um substantivo masculino ou adjetivo que descreve uma palavra que tem um significado oposto em relação a outra palavra. Por exemplo, caro é antônimo de barato. O antônimo é o contrário de sinônimo. Relativamente à etimologia, a palavra antônimo
tem origem no grego com a junção de anti, que indica algo contrário ou oposto, e onimia, que significa nome. Assim, um antônimo é uma palavra que tem significação contrária à outra. A palavra antonimia expressa o caráter das palavras que são antônimas ou o sentido oposto entre duas palavras. Exemplos de antônimos: bonito e feio, bom e mal, humilde e arrogante, dor e prazer, calmo e nervoso, molhado e seco, bem e mal, simples e complicado, quente e frio, sábio e ignorante, pobre e rico, jovem e idoso, amigo e inimigo, fácil e difícil. Agora vamos ver homônimos e parônimos. Homônimos são palavras que apresentam significados diferentes, mas que são pronunciadas da mesma forma, como sem e sem. Sem com C e sem com S. Palavras homônimas. As palavras homônimas dividem-se em homônimos perfeitos, homônimos homófonos e homônimos homógrafos. Homônimos perfeitos: grafia escrita igual, fonética som igual, significado diferente. Exemplos de homônimos perfeitos: caminho, itinerário e caminho, verbo caminhar. Cedo com antecedência e cedo, verbo ceder. Leve com pouco peso e leve, verbo levar. Morro, monte e morro, verbo morrer. Rio, curso de água e rio, verbo rir. São, saudável e são, verbo ser. Verão, estação do ano e verão, verbo ver. Homônimos homófonos: grafia escrita diferente, fonética som igual, significado diferente. Exemplos de homófonos: acento com C e acento com 2 S. Alto com L e alto com U. Caçar com C cedilha e caçar com 2 S. Cela com C e cela com S. Cinto com C e cinto com S. Coxa com CH e coxa com X. Concerto com C e concerto com S. Conselho com S, conselho com C. Ouve com H e ouve com O. Mal com U e mal com L. Nós com Z e nós com S. Remissão com 2 S e remissão C cedilha. Sessão com C cedilha e sessão com 2 S. Censo com S e censo com C. Traz com S, traz com Z. Voz com Z e voz com S. Homônimos homógrafos: grafia escrita igual, fonética som diferente, significado diferente. Exemplos de homófagros: acerto, correção e acerto, verbo acertar. Acordo, combinação e acordo, verbo acordar. Apoio, suporte e apoio, verbo apoiar. Choro, pranto e choro, verbo chorar. Colher, talher, colher, talher e colher, apanhar. Começo, princípio e começo, verbo começar. Cor, coloração e cor, memória. Dúvida, incerteza e dúvida, verbo duvidar. Gosto, sabor e gosto, gosto, sabor e gosto, verbo gostar. Hábito, costume e hábito, hábito, costume e habito, verbo habitar. Jogo, entretenimento e jogo, verbo jogar. Molho, caldo e molho, verbo molhar. Sábia, sabedoria e sabia, verbo saber. Sede, vontade de beber e sede, matriz. Sobre, acerca de e sobre, verbo sobrar. Agora vamos ver parônimos. São também palavras que apresentam significados diferentes, mas que são pronunciadas da forma parecida, como comprimento e cumprimento.
Palavra parônimas. Grafia, escrita parecida. Fonética, som parecida. Significado diferente. Exemplos de parônimos: absorver e absolver. Aferir e auferir. Apóstrofe e apóstrofo. Cavaleiro e cavalheiro. Conjuntura e conjectura. Deferir e diferir. Descrição e discrição. Dirigente e diligente. Discriminar e discriminar. Dispensa e despensa. Emigrante e imigrante. Eminente e iminente. Estofar e estufar. Flagrante e fragrante. Fluir e fruir. Fluvial e pluvial. Imergir e emergir. Implícito e explícito. Infligir e infringir. Influxo e efluxo. Mandado e mandato. Místico e mítico. Preceder e proceder. Ratificar e retificar. Revezar e revisar. Soar e suar. Tráfego e tráfico. Palavras polissêmicas. Polissemia. A polissemia representa a multiplicidade de significados de uma palavra. Do grego polis significa muitos, enquanto sema refere-se ao significado. Portanto, um termo polissêmico é aquele que pode apresentar significados distintos de acordo com o contexto. Apesar disso, eles têm a mesma etimologia e se relacionam em termos de ideia. Exemplos de polissemia. Vejamos alguns exemplos no qual as mesmas palavras são utilizadas em diferentes contextos. Exemplo 1. A letra da música do Chico Buarque é incrível. A letra daquele aluno é inteligível. Meu nome começa com a letra D. Logo, constatamos que a palavra letra é um termo polissêmico, visto que abarca significados distintos, dependendo de sua utilização. Assim, na frase 1, a palavra é utilizada como música, canção. Na segunda, significa caligrafia, já na oração 3 indica a letra do alfabeto. Apesar dos muitos significados, todos se relacionam com a ideia de escrita. Exemplo 2. 1. A boca da garrafa de cerveja está com ferrugem. 2. O seu João continua mandando bocas para a vizinha do primeiro D. 3. E que tal se você fechasse a boca? Na oração 1, a boca da garrafa é a abertura do recipiente, enquanto na 2 tem o sentido de provocação. Apenas na oração 3 é feita a referência à parte do corpo. Todos nos, entanto, se relacionam com a função da boca, abertura, fala. Exemplo 3. 1. A praia parecia um formigueiro no sábado. 2. O paciente queixou-se ao médico do formigueiro nas mãos. 3. Foi todo picado logo depois de pisar num formigueiro. Na oração 1, formigueiro tem o sentido de multidão. Na oração 2, tem o sentido de coceira. E, finalmente, na oração 3, o formigueiro refere-se à toca das formigas. Todos se relacionam com a ideia de multidão. Muitas formigas passando dão a sensação de comichão, por exemplo. Polissemia e ambiguidade. Ambiguidade é variedade de interpretação que um discurso pode conter. Exemplo: ninguém conseguia se aproximar do porco do tio, tão bravo ele era. Essa oração pode ser entendida com ironia, na medida em que pode ser interpretada como uma ofensa ao tio. Ao mesmo tempo, o tio pode realmente ter um suíno que é bravo. Polissemia e homonimia. Há outros termos que, apesar das semelhanças gráficas
e na pronúncia apresentam significados diferentes, trata-se dos homônimos perfeitos. A diferença entre os termos polissêmicos e os homônimos é que a sua origem etimológica, além da ideia que expressam, são diferentes. Exemplo: 1. Estava uma fila enorme no banco por causa do dia do pagamento dos trabalhadores. 2. Joana sentou no banco da praça para terminar de ler seu livro. 3. Se você não tiver dinheiro, eu banco nossa viagem ao exterior. No exemplo acima, podemos constatar que o termo banco é homônimo. A mesma palavra significa instituição financeira, oração 1, assento, oração 2, e arcar com as despesas, pagar, oração 3. Bom, gente, aqui foi a minha explicação, né, da revisão do assunto, né, revisando aqui antônimo, sinônimo, né, palavras homônimas, polissêmicas. Então, baseado no assunto de revisão, temos aqui a atividade do assunto, onde vocês vão estar fazendo no caderno. Primeira questão, segunda questão, terceira questão, quarta, quinta, sexta. Pronto. E além dessa atividade aí, até a sexta questão, vocês vão estar fazendo a atividade do livro, né? Para quem tem um livro novo, as páginas são da 114 a 122, sobre período composto por coordenação. Vocês vão estar fazendo, né, a atividade desse livro que está faltando fazer. Então, baseado no assunto que já falamos sobre período composto por coordenação, vocês vão estar fazendo essa atividade do livro. E o livro velho, quem tem um livro velho, vai fazer as páginas 72, 73 e 74, também sobre o período composto por coordenação. Então, vocês vão fazer essa atividade do livro, né? Quem tem um livro. E também essa atividade que eu postei aqui sobre o assunto que a gente acabou de ver aqui, rever, né? Aqui. Então, esse aqui vai ser, né, tudo que você vai estar colocando no caderno de vocês lá, apontamento, atividade, né? Tudo direitinho para deixar bem organizado no caderno de vocês. Então, essa aqui, gente, foi mais uma aula minha de português, né? Revisando os assuntos para vocês. Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido, entendeu? E façam tudinho no caderno. Aqui foi a aula 3. Então, agora a gente vai, né, ver na próxima aula, aula 4, né? Vou dar continuidade aos assuntos, né, para a gente poder trabalhar. Então, por hoje é só, né? Espero que você tenha gostado, entendeu? Copie tudo direitinho no caderno. Então, obrigada pela atenção de vocês novamente. Fiquem com Deus. Meu conselho de sempre, não saiam de casa. Beijos e até a próxima aula. Tchau, gente. Obrigada.